Olá, turma, boa noite a todos. Sejam todos o terceiro, penúltimo encontro, nosso terceiro e penúltimo encontro. Eu pedir por gentileza, desligar a câmera e microfone, tá, de vocês. Gentileza. Essa aula inicia às 20h30, e aí eu começarei a ações importantes. Saber de vocês se está chegando tudo direitinho para vocês, o áudio tá bom? Pode só colocar no chat, você tá ouvindo direitinho, tá chegando o áudio. Mais alguém? Para mais alguém tá travando? Ok. Anda um pouco. Vou tentar sair da sala e entrar de novo para ver se pode ser a internet, tá? E aí, turma, boa noite. Tá me ouvindo melhor agora? Continua baixo o áudio, continua travando. Como é que tá chegando para vocês, por favor? Melhorou? Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Andressa, Tamara? Deixa eu só organizar aqui. Obrigado, Anderson. Obrigado, Evelyn. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Possibilidade. Vamos ver aqui, controles. Eu estava só fazendo uma configuraçãozinha aqui, para ver se melhorou. Daqui uma boa noite a todo mundo, tá? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa terceira aula, nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro. Boa noite, Hélio. Boa noite, Andressa, Edneia, Carla, Anthony, Alana, Thalita, Edinaldo, Matheus, Marcos, Aline, Stephanie, Maria Neta, Karina, Tamara, sejam todos muito bem-vindos. Quem mais tem aqui? Deixa eu ver. Anderson, Iso Anderson, Bárbara, Tiago, Maria, Karine, Camila, Kevin, Orlandina,
Orlandina, queria pedir só por gentileza, você desligasse a web, por favor. Ellen, Josimar, Fabrini, Roberto, Evelyn, Sâmia, Jéssica, Vitória, Andréia, Eliane, Fátima, Brenda, Almir, Oswaldo, Basílio e Daniele. Turma, sejam todos muito bem-vindos, tá? Mas mais esse nosso encontro. é, Desejo que todos vocês estejam bem, que nós possamos ter mais um encontro e nesse encontro a gente já praticamente está fechando, né? A gente já está na nossa penúltima aula, lembrando que na próxima terça é o nosso último encontro. Então, é interessante que todos estejam participando. Quem está perdendo alguma aula, ou quem não pôde comparecer, entra lá nas aulas passadas, estuda conteúdo de aula. Oswaldo, eu vou informar às 8h30, tá? Que é o horário da aula, tá? Eu só informo no horário inicial mesmo, que é quando eu coloco para gravação, tá? Mas não se preocupem, que aí eu aviso para vocês. Então, já dá uma olhada lá no conteúdo, nas aulas passadas, quem não assistiu, e quem assistiu também, dá uma olhada também, porque é conteúdo de prova. A professora Fabiana, ela sempre pontua muito isso, o conteúdo dado aqui é conteúdo de prova, então é interessante que vocês assistam, que vocês vejam, que revejam. Isso é conteúdo de vocês, é material para vocês, tá bom? Faltando 4 minutinhos, e aí já já a gente começa, eu começo apresentando os slides e depois passo a palavra para a professora Fabiana. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vocês podem só no chat, por gentileza, também me informar se está conseguindo ver a tela direitinho do material que eu vou trabalhar com vocês agora no início da aula. Vocês conseguem ver, turma? As orientações iniciais. Obrigado, Fátima. Obrigado, Andréa. Obrigado, Hélio. Pronto, era só para fazer um teste rapidinho. Vitória, Stephanie, Anderson, muito obrigado. O Oswaldo também. Só para ter certeza que está chegando para vocês direitinho, para que vocês também não percam nenhuma informação importante, tá bom? Já já a gente inicia, faltam 3 minutinhos, já vai pegando logo a água de vocês. Temos aula até às 22 horas. Então tem um tempinho aí, 1h30 de aula, então vai pegando a água, corre e vai logo ao banheiro para não perder nada, tá? A Fátima falou que está a caminho de casa no busão, mas é isso, Fátima, é isso que faz a diferença no aluno. É no caminho de casa, mas assistindo a aula. É isso que vai fazer de vocês um profissional diferenciado. E a gente sempre busca esse o que há mais que ninguém quer, né? Eu lembro de ter ouvido, tem um podcast muito bom, que eu não sei se vocês já ouviram, que é com a agora eu esqueci o nome, Cris Junqueira, que é uma das sócias do Também o Nubank, tá? interesse desse partido de interferir na próxima eleição para presidente. Deixa eu ver aqui. E aí, a Cris Junqueira, que é uma das sócias donas do Nubank, e ela até pergunta que quando ela participa de alguma seleção e o candidato diz que quer participar do Nubank, que quer trabalhar junto, e ela pergunta, você quer, mas você quer quanto disso, né? O quanto de vontade que você está disponível? E é exatamente isso, numa semana, um dia de semana, então vocês aqui em uma sala de aula enorme, já somos 70 pessoas e vocês buscando esse que a mais que vai ser o diferencial de vocês no mercado de trabalho, né? Então, acho que é isso que é o importante, é isso que nós, professores, temos a satisfação
de ver os alunos quando eles buscam seu diferencial no mercado. Marcelo, eu informo o código no início da aula, tá? Faltou um minutinho, organizando para a gente poder iniciar. Lá, turma, agora sim, 8h30, vou colocar aqui o código para vocês, a senha de entrada e iniciarei a gravação, tá? Deixarei ela fixa nos comentários. Quem for chegando já vai olhando, ou então informar o colega que perguntar qual é o código enquanto eu estou passando aqui as informações, por gentileza, tá bom? Vamos lá, turma. Deixa eu começar aqui a gravação. Pronto, gravação iniciada. Turma, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, nosso terceiro encontro, o penúltimo encontro nosso dessa disciplina de gestão orçamentária e empresarial. Eu desejo que todos vocês estejam muito bem, que sejam todos bem-vindos e que a gente possa fazer mais uma aula extremamente proveitosa. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material, no qual eu vou dar algumas informações rapidinhas. E aí eu queria só fazer um combinado de que o que for ficando de dúvida desse material que eu estou apresentando, por gentileza, anota do ladinho aí no caderno de vocês e abre um Fale com o Mediador e me pergunta depois. Vamos deixar para o chat apenas as coisas referentes à nossa aula, porque muitas vezes a professora ela fica, vocês me perguntam coisas relacionadas ao que eu falei e é durante a aula da professora e ela para poder verificar se há alguma dúvida de vocês e aí acabo perdendo o raciocínio. Aí então eu queria pedir a vocês para que nós deixássemos, a professora Fabiana já está na área. Professor, eu vou dar uns avisos aqui rapidinho, tá? E aí eu passo a bola para a senhora, mas é só dizendo para eles aqui que no chat a gente foque apenas nas dúvidas relacionadas ao conteúdo e o que for extra do que eu estou apresentando, vocês abrem lá um Fale com o Mediador, para mim que eu teria o maior prazer em responder a todos vocês, tá bom? Então, turma, estamos iniciando a nossa terceira e penúltima aula. Eu sou o professor mediador José Machado. Nosso combinado sempre, só para a gente poder ir lembrando, nossos combinados por gentileza, deixem microfones e câmeras desligadas, tá? Para que isso não atrapalhe nem a mim e nem a professora Fabiana. Quem quiser falar, no momento em que a professora abrir para perguntas, levanta essa mãozinha que tem no próprio aplicativo, e aí eu vou liberando para cada um poder falar, para cada um poder perguntar, e a gente fazer disso um grande momento assim de tira dúvidas, tá? E as dúvidas também elas podem ser enviadas por chat, caso você não queira ligar o microfone nem nada, mas como eu falei para vocês, vamos deixar relacionadas apenas ao conteúdo da disciplina. O que for a mais que eu estou falando aqui para vocês, vocês abrem lá o Fale com o Mediador que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? Turma, código de entrada. Para quem está chegando hoje, nós temos um código de entrada e um código de saída. O código de entrada é esse que eu já deixei fixo aí no chat de vocês, tá? Que é dado sempre no início da aula. E faltando 10 minutinhos para encerrar, vocês fazem a colocação lá no app da saída, do código de saída de vocês, tá bom? O que a gente sempre pede, outros avisos assim importantes, é que vocês baixem o Leo App e atualize ele, para que você possa utilizar todos os recursos que ele oferece à medida que ele for atualizando, que vocês compareçam a esse encontro, que apesar dele ser um encontro que fica gravado, é interessante que vocês compareçam para quê? Para ter esse momento conosco,
para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês e a gente fazer um grande sala de aula, um grande bate-papo com todos vocês, tá? A gente pede também para que vocês sempre antes da aula, vocês façam a leitura da trilha de aprendizagem e o livro da disciplina, que vocês já venham com esse conteúdo para que possam colocar aqui para a gente e a gente poder fazer essa grande conversa. Gentileza, vocês se organizarem para cumprir suas provas e agendamentos em tempo, tá? No tempo previsto de vocês e cumprir o prazo de entrega das atividades, tá? Tem tudo lá no cronograma de vocês e é interessante que todos vocês olhem e verifiquem e não percam essas datas, ok? Turma, sobre o desafio profissional, é um desafio que já está posto lá no link de vocês. Por favor, acho que tem alguém com o microfone aberto, por gentileza. Dá uma desligada. A gente tem um desafio profissional, o desafio profissional já está posto lá no link de vocês, lá no aplicativo de vocês. Então entrem lá no AVA e já verifiquem o que é que tem lá. É uma proposta extremamente interessante. E aí dessa proposta, o que é que ele pede? É para que vocês façam. Boa, Cristiane. Cristiane disse que já resolveu, então é muito legal isso aí. Lembra que ela é peso 3, tá? Então tem muita valia para vocês como atividade e ela vai puxar tanto a questão da realidade de fatos de uma situação real, com a teoria e a tomada de decisão. Então não deixem para a última hora. Ela fica disponível até a sexta, ao final da sexta semana de vocês, mas também não deixem para a última hora, porque ela precisa ser toda estruturada para poder ser entregue, tá? Outra coisa que a gente alerta vocês é na questão da atividade de extensão. Turma, verifiquem a atividade de extensão também que tem no aba de vocês, tá? Lá no próprio portal vai estar todos os direcionamentos, os projetos, e dentre os projetos que tem lá, vocês vão colocar aqueles no qual vocês se adequam mais, que vocês tenham a maior empatia por aquele trabalho, porque ele vai pedir relatórios, ele vai pedir fotos e documentos. Lembrando, a atividade de extensão também é extremamente importante, porque uma vez que ela consta na grade curricular de vocês e ela não é feita, isso impede que vocês colhem grau, tá bom? Temos também as atividades complementares, que é outra coisa muito importante, então, que consta lá na grade curricular de vocês a quantidade de horas de atividades complementares que precisam ser cursadas. Então, é preciso que vocês entreguem todos os comprovantes para poder ir matando essas horas. Turma, vamos supor que são 100 horas que precisa de atividades complementares. Paguei 99, já vou colar grau. Posso? Não pode. Seu conteúdo completo não foi atingido, porque existe uma quantidade de horas e essas horas não foram atendidas, certo? Então, impede tanto a atividade complementar como as atividades de extensão não feitas, elas impedem a colação de grau, tá? Como eu tinha pedido a vocês, qualquer dúvida que vocês estejam tendo, vai anotando aí do ladinho, depois abre um Fale com o Mediador. Manda mensagem para mim, eu teria o maior prazer de respondê-los, e aí eu olho cada caso para que eu possa ser o mais assertivo possível para ajudar vocês, tá? Lembrando que as nossas aulas também já estão gravadas, né? As nossas duas primeiras aulas já estão gravadas e disponíveis. E aí é interessante que vocês revejam para que possam fazer as atividades e as avaliações, assim como também a trilha de aprendizagem e o livro da disciplina. Então, por gentileza, verifiquem sempre antes de vir para nossas aulas, porque você já vem com conteúdo a mais e aí, de fato, usa esse momento para tirar dúvidas do conteúdo de vocês. Turma está aberto, o Santander Explorer 2026. É interessante que vocês possam fazer. E aí as inscrições estão abertas até o dia 20 de agosto. Eu vou deixar aqui no chat, mas eu também já mandei por mensagem para vocês no mensageria e no canal. Quem tiver alguma dúvida também pode procurar no canal de cada disciplina. Vai constar um link de inscrição e o edital. E aí o aluno pode perguntar, tá, e o que é que eu ganho fazendo isso, né? Participando disso. O aluno vai ganhar um certificado internacional, tá? Que aí já é um diferencial para vocês, assim como o network global. É a questão de você vai desenvolver uma ideia que é extremamente interessante, vai ter a questão das competências que vocês vão trabalhar,
vai ter a questão do diferencial curricular de vocês e que vocês podem participar tanto sozinhos como em equipe. E aí todas as regras necessárias para poder cumprir mas esse desafio vai estar lá no edital e no link de inscrição. E eu vou deixar aqui quando eu terminar no chat para vocês, então vocês já podem se direcionar a eles, ou pode voltar lá no canal ou no mensageria, no qual eu mandei mensagem para todos vocês, tá? Aqui está o link de inscrição e do edital e eu vou já disponibilizar para vocês no chat. Turma, tem também agora que a gente queria pedir para que vocês pudessem participar do simulado Avance. Ele é do dia 12 ao dia 16 de agosto. E aí, o que é esse simulado Avance, professor? É um simulado que ele é feito para vocês e quando vocês participam, vocês podem conquistar até um ponto extra, tá, nas disciplinas, 20 horas de atividades complementares para estudantes que atingiram o desempenho mínimo previsto, vai ter um certificado de destaque em competências de acordo com o desempenho de vocês na prova. Vai ter também um período de realização, né, que é esse que eu falei para vocês, do dia 12 de agosto ao dia 16 até às 11h59 da noite. O tempo de prova é até 4 horas e meia de prova e a prova está disponível no AVA de vocês, tá? Vai constar também um link do simulado Avance, eu vou colocar aqui no chat para vocês, mas eu também já mandei mensagem no canal e no mensageria para todos vocês. Eu queria pedir para que vocês pudessem participar, porque essa é uma forma também de vocês verem e praticar o conhecimento do que está sendo adquirido aqui nas nossas aulas, tá? Tem os cursos que estão disponíveis, é interessante que vocês verifiquem na mensagem, porque como é uma grade interessante, tem vários cursos, então dá uma olhada direitinho, vê se seu curso está disponível para você poder fazer, mas independente disso, eu já vou deixar o link disponível aqui para vocês, ok? E por último, turma, nós temos nós tutores, né, tutores não, desculpa, professores mediadores, nós estamos fazendo uma pesquisa, e aí nessa pesquisa é uma chamada pesquisa misteriosa, ela dura mais ou menos uns 3 minutinhos, e aí é uma forma da gente conhecer mais o aluno, a gente entender mais como é que está funcionando, como é que isso está chegando a todos vocês, e aí eu queria pedir para que vocês pudessem responder. Eu também já deixei o link antes no canal aqui da disciplina, assim como no mensageria, mas também deixarei disponível hoje aqui para todos vocês, tá bom? Então, turma, qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, mandem lá para mim no Fale com o Mediador e eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Tudo bem? Professor Fabiane, com a senhora, tá bom? Obrigada, prof. José. Boa noite a Boa todos. noite, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deixa eu fechar aqui que o quadrinho do limbo aqui está aparecendo, só ele aqui na tela. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Hum, de- hum. Bom, pessoal, então, vamos, né? Hoje a nossa, como o professor José falou aí no início, hoje é a nossa última aula de conteúdo, né? De gestão orçamentária empresarial. Semana que vem, né, pessoal, nós temos a última aula da disciplina, que será uma revisão, né? Eu vou fazer uma atividade com vocês, que é um quiz, o qual a gente vai trabalhar aí todas as 3 unidades as duas que nós vimos anteriormente, e a que nós vamos, então, ver hoje. Então, é bem importante, né, que todos vocês estejam presentes, né? Por aqui a minha apresentação já vou passar. Quero saber de vocês como é que vocês estão aí para a nossa terceira aula, para essa última fase aí de conteúdos novos, pessoal. Se vocês estão empolgados, se vocês estão aí curiosos com o último conteúdo, ansiosos, se estão cansados, mas estão, né, aí com vontade de aprender, né, pessoal. Não podemos estar muito cansados aí, porque hoje recém é terça-feira, né? Então, ainda temos que estar, né, firme. E temos aqui, né, um pouco perdido, mais interessado, né, pessoal? Sei que essa hora já é um pouco, a gente já está, né, mais
para lá do que para cá, mas quero aí a companhia e a atenção de todos vocês, né? Vamos ver, então, os tipos, pessoal, de planejamento em relação com o tempo. Vamos falar das etapas e aspectos do planejamento organizacional. Pessoal, cuidado, alguém fechou alguém ativou o meu mudo, tá? Cuidem. Ficou mudo de novo, professora. E eu já tinha até feito o controle aqui da sala. Tá mudo ainda, professora. Vocês não me escutam? Agora sim. Agora sim, Sim? professor. Sim, Tá, sim. então, pessoal, tomem cuidado, porque se vocês me bloquear, os prejudicados vão ser vocês não vão me escutar aí, né? Então, cuidem para não me bloquearem de novo, tá? Porque eu acabo, às vezes, não olhando, tá? Então, compreender de forma aí, né, pessoal, aprofundado o que é o orçamento empresarial e como elaborar, né? Compreender quais são os tipos de planejamento, então, empresarial e como eles se relacionam com o tempo. Compreender quais são as etapas, os aspectos fundamentais do planejamento empresarial. E, por fim, então, compreender como que unir, né, esse planejamento, empresarial. Então, primeira parte da nossa aula, né, pessoal, é o planejamento e a relação, então, com o tempo. Quando nós falamos, pessoal, em gestão empresarial, uma das maiores diferenças, né, entre empresas que não sobrevivem e aquelas que crescem de forma sustentável está exatamente aqui no planejamento. Esse planejamento, pessoal, ele não acontece em um único nível. Ele é dividido em 4 aqui tipos principais, né, que funcionam como uma sequência lógica dentro da organização. Então, de forma resumida, né, depois eu vou aprofundar eles. Planejamento estratégico, ele é o mais amplo, ele é o que define onde a empresa quer chegar no longo prazo, né, pessoal? Visão, posicionamento de mercado e grandes objetivos. O planejamento tático, que transforma essas estratégias em planos por setores, como marketing, setor financeiro, setor de produção. Na sequência, vem o operacional, que é o dia a dia da empresa, pessoal, são as tarefas, são as rotinas, são as metas mensais, são a execução na realidade, na prática. E, por fim, nós temos o plano de contingência, que prepara a empresa para situações inesperadas, como crise financeira, queda nas vendas, problemas com fornecedores, enfim. Então, pessoal, enquanto que o planejamento estratégico ele aponta o caminho, os demais eles vão garantir que a empresa ela consiga realmente chegar ao seu destino. Agora, aprofundando então um pouquinho cada um deles, vamos iniciar aqui pelo estratégico, pessoal. Esse tipo de planejamento, ele possui, como eu falei anteriormente, uma visão mais ampla do negócio. Ele não está preocupado com as tarefas do dia a dia, mas sim com o direcionamento geral da empresa. É nesse momento que os gestores, eles analisam o mercado, eles analisam os concorrentes, as oportunidades, os riscos. É aqui que eles buscam entender qual será o futuro desejado para a empresa. Por isso, pessoal, nós dizemos que ele é um planejamento de alto nível, normalmente elaborado aí pela alta administração, como diretores, como sócios, e ele serve, então, como base, né, para todas as demais decisões da empresa, principalmente aquelas que impactam o longo
prazo, certo? Então, quando nós falamos em longo prazo, nós estamos falando aqui em um período que pode chegar de 5, 10 ou até mais anos, dependendo do segmento do negócio. Então, as decisões é que irão, pessoal, mudar o posicionamento da empresa no mercado. E é também nessa etapa que vão ser definidos elementos fundamentais da identidade organizacional, como a visão, que ela representa onde a empresa ela quer chegar, a missão, que explica o propósito da sua existência, os valores, né, que orientam o comportamento organizacional. Então, sem essa definição estratégica, A professora deu uma travada, tá? Na tela da senhora. Turma, deve ter tido só algum probleminha, já já ela deve retornar, tá? estão me ouvindo, pessoal, agora? Agora sim, professora. Tinha dado uma Deu travadazinha. o Teams me expulsou aqui. Acontece, a primeira aula foi perfeita, não teve uma trava. Agora ele está, como já é mais tarde, ele já está cansado, né? Então, eu parei no momento que eu iria fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, pessoal, se uma empresa ela decide mudar o seu posicionamento de mercado, ok? Passando de produtos populares para produtos premiums. Essa decisão, ela pertence a qual nível de planejamento? O estratégico, operacional, tático ou o de contingência? E aí? O que vocês acham? Se uma empresa ela decide mudar o seu posicionamento no mercado, passando de produtos ali populares para premium, essa decisão ela pertence a qual nível de planejamento? E aí? Ninguém? Ah, o Anthony ali, ó, estratégico. E aí, ó, Oswaldo, Gilmara, muito bem. Por que é estratégico, pessoal? Porque ele envolve decisão de longo prazo, posicionamento, direcionamento geral do negócio, impactando toda a organização. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos falar, né, do tático. Depois que a gente define para onde que a empresa quer ir através do planejamento estratégico, surge uma pergunta muito importante. Como que nós vamos chegar lá? E é exatamente nesse ponto que entra o planejamento tático. Esse planejamento, pessoal, ele funciona como uma ponte entre a estratégia e a execução. Ele transforma os grandes objetivos que foram definidos pela alta gestão em planos mais concretos dentro de cada área da empresa. Aqui, pessoal, os gestores de nível intermediário, como os gerentes, como os coordenadores, eles começam a organizar as ações necessárias para alcançar as suas metas estratégicas. Cada setor, ele passa a entender qual é o seu papel dentro do objetivo maior da organização. Normalmente, pessoal, o tático, ele trabalha com um horizonte aí de médio prazo. Nesse período, são definidas metas específicas, indicadores de desempenho, distribuição de recursos, prioridades de atuação. Aqui a gente costuma dizer, pessoal, que ele esmigalha o planejamento estratégico,
tornando algo amplo em etapas mais claras e executáveis. Assim como, por exemplo, pessoal, o setor de marketing define campanhas, o setor financeiro organiza investimentos, o setor comercial, ele estabelece metas de vendas, já o RH, ele planeja treinamentos. Então, o planejamento tático, ele garante que a estratégia, ela deixa de ser apenas uma ideia e passa, então, a definir caminhos para que isso aconteça, certo? Vamos agora, então, pessoal, falar no planejamento operacional. Se o estratégico, ele define o destino, o tático organiza o caminho, o operacional, pessoal, é o momento da execução. Ele está diretamente ligado ao dia a dia da empresa, às atividades práticas realizadas pelas equipes. Aqui são definidos os procedimentos, as rotinas, as tarefas, os prazos, os responsáveis por cada ação. Então, o que isso quer dizer? O planejamento, pessoal, é que vai responder aqui perguntas como: quem vai fazer? Quando vai fazer? E como será feito? Então, o planejamento operacional, ele descreve exatamente como as operações da empresa irão acontecer na prática. Ele vai garantir padronização, organização, acompanhamento das atividades, evitando que improvisações constantes. Ele pode, pessoal, aqui assumir duas formas principais, que são o quê? Os planos contínuos, que fazem parte da rotina da empresa, como os processos de controles de estoque, controle do faturamento, e o plano ali de uso único, que é aqueles que são criados para situações específicas, como, por exemplo, o lançamento de uma campanha de marketing, um evento, uma ação, por exemplo, promocional. Então, é importante, pessoal, entender que muitas estratégias, elas falham não porque foram mal pensadas, mas porque elas não foram bem executadas. E a execução, ela depende diretamente do quê? De um planejamento operacional bem estruturado, pessoal. Se nós pensarmos, pessoal, em uma loja, por exemplo, aqui para nós pensar um pouquinho na prática virtual, ela decidiu aumentar as suas vendas. O que a gente pode fazer aqui no nível operacional? É aonde, pessoal, a equipe ela vai definir ações práticas, como, por exemplo, publicar produtos. Travou novamente, professora. Deu uma travada novamente. Tá, agora voltou. Agora travou aqui para mim também. Então, pessoal, são onde a equipe ela vai criar ações práticas, publicar produtos diariamente no site, responder clientes em até 2 horas, organizar o estoque semanalmente, programar envio ali, né, todos os dias, às 16 horas. Então, são atividades que parecem muito simples, mas elas é que transformam o planejamento em resultados reais. Depois, pessoal, nós temos o quê? Opa! O planejamento por contingência, pessoal. Enquanto o estratégico, tático, operacional, eles são construídos para o funcionamento normal da empresa, o planejamento de contingência é elaborado justamente para momentos fora do previsto. Nenhuma organização ela está totalmente livre de imprevistos. Mudanças econômicas, crise financeira, perda
de fornecedor, falhas tecnológicas, queda nas vendas ou até mesmo as mudanças no comportamento do consumidor podem acontecer a qualquer momento, pessoal. Por isso que as empresas bem preparadas, elas não esperam o problema surgir para pensar em soluções. E é isso que o plano de contingência faz. Ele funciona como um plano alternativo, uma espécie de plano B. Ele permite que os gestores eles antecipem possíveis riscos e já, né, pessoal, já criem ações definidas caso determinada situação ela ocorra. Então, esse tipo de planejamento, ele é, né, considerado especial porque ele não segue exatamente a mesma lógica dos demais. Ele não está focado no crescimento direto da empresa, mas sim aonde? Na sua capacidade de adaptação, de continuidade diante de mudanças no ambiente, tanto interno quanto externo. Quando a empresa, pessoal, ela possui planos de contingência bem estruturado, ela reage com mais rapidez, ela reduz riscos e ela consegue manter suas operações mesmo em cenários adversos, certo? Se nós pensarmos aqui, pessoal, por exemplo, em um restaurante, esse restaurante ele depende apenas de um fornecedor de alimentos. Se esse fornecedor ele interrompe as entregas, Travou novamente, professora. Eu acho que... Pronto, ele voltou, trava pessoal. para vocês e depois ele trava aqui para mim, tá? Ele está me desconectando, tá, pessoal? Não sei, não é problema da internet. É problema no Teams, ele me desconecta. Sei. Mas eu sempre, quando vocês colocarem ali travou, eu vou parar de falar, porque eu sei que não vai cair aqui para mim daí, tá? Então, assim, eu estava falando, né, do exemplo do restaurante. Então, se ele possui, né, pessoal, um único fornecedor de alimento, o que que acontece, né? Se esse fornecedor ele interromper as entregas, o negócio ele pode parar. Se ele tiver um plano de contingência, o plano B, o gestor ele já possui fornecedor alternativo cadastrado, ele já possui ajustes de cardápios planejados e ele mantém estratégias para manter o atendimento funcionando. Assim, o impacto que ele vai ter do imprevisto, pessoal, ele é bem menor. Então, por isso que se deve ter, sim, planos de contingência, se deve ter os chamados plano B. Depois de nós entendermos, pessoal, os tipos, então, de planejamento, agora nós precisamos o quê? Nós precisamos relacionar esses planejamentos com o fator tempo, certo? Porque toda decisão empresarial, ela está diretamente ligada ao horizonte temporal. Isso aí, ó, Cristiane. Vamos só aguardar um pouquinho que já já volto, tá? Conexão. Voltou. Vai acontecer isso, pessoal, hoje, não sei o que tem, depois eu vou reportar aí para a parte. Então, o que que acontece, pessoal? Né, ali que a colega colocou, precisa ter, por mais que seja, né, fidedigno, ali, fiel a um fornecedor, tu tem que ter outro, né, plano B, porque a gente não sabe, né, tem o tempo, às vezes, quem trabalha ali com restaurante, né, tem, às vezes, o transporte que pode, né, acontecer, a gente já viu que teve paralisações que aconteceram, então a gente não pode estar aí à mercê
de um único, né, fornecedor, assim como de demais, né, pessoal, também fatores. Então, aqui falando do fator tempo, né, pessoal, quando nós falamos em planejamento de longo prazo, nós estamos nos referindo ao quê? A decisões que projetam o futuro da empresa. Normalmente, esse período varia entre 3 e 5 anos. Pode chegar a 10, pode chegar a mais, dependendo do setor. São decisões estratégicas que envolvem expansão, posicionamento de mercado, investimentos maiores e crescimento sustentável. Esse tipo de planejamento, pessoal, ele exige análise de cenário, de tendências econômicas, comportamento do consumidor, mudanças tecnológicas. Por quê? Porque quanto maior o prazo, maior também é o nível de incerteza. Já o planejamento de curto prazo, esse é aquele que está relacionado a ações mais imediatas da empresa. Ele envolve, pessoal, alocação de recursos para períodos menores, geralmente até um ano. E aqui entra o quê? Orçamentos anuais, metas operacionais, campanhas comerciais, ajustes necessários para garantir os resultados no presente, pessoal, no hoje. Então, percebam aqui que ele não substitui o outro. O longo prazo é aquele que vai definir o quê? A direção, enquanto o curto prazo, ele garante que a empresa continue funcionando e gerando resultado ao longo do caminho, certo? Empresas, pessoal, que apenas ali pensam no curto prazo, elas sobrevivem, mas dificilmente elas vão crescer. As operações. Por isso que o equilíbrio entre os dois é o que vai fortalecer a gestão, certo? E agora, então, pessoal, nós saímos do tópico 1 e vamos ao tópico 2, falar das etapas e aspectos do planejamento operacional. Então, pessoal, vamos observar aqui algo bem importante. O planejamento, ele não é um evento isolado. Ele é um processo organizacional contínuo. Isso não é novidade, porque eu já venho falando isso nas nossas aulas anteriores. Muitas pessoas, elas pensam o quê? Que planejar algo, né, é algo que a empresa faz ali uma vez por ano e depois ela apenas executa. Mas na prática, pessoal, o planejamento ele funciona como um ciclo, composto por etapas que se conectam. A primeira etapa que nós temos aqui, pessoal, é desenvolver o plano estratégico, onde vão ser definidos o quê? Objetivos maiores da empresa, sua direção, o que se pretende alcançar no futuro. Na segunda etapa, pessoal, vai acontecer a tradução desse plano estratégico em etapas táticas. Aqui é onde os setores começam a organizar como irão construir as estratégias para atingir os objetivos definidos. A terceira etapa, pessoal, planejar as operações diárias, ou seja, transformar os planos em rotinas, em tarefas e processos que serão executados pelas equipes. Na quarta etapa vem ali a execução dos planos, que é o momento, então, pessoal, em que aquilo que foi planejado sai do papel e passa a acontecer na prática dentro das organizações. E, por fim, nós chegamos na quinta etapa. Muitas vezes, pessoal, essa etapa ela é negligenciada, mas é uma etapa fundamental, que é monitorar os resultados e ajustar os planos. A empresa, ela precisa, pessoal, acompanhar indicadores, ela precisa avaliar o que está funcionando e corrigir as rotas quando necessário. Percebam, pessoal, que após o monitoramento ali, o ciclo ele se reinicia. O planejamento ele é dinâmico. Por quê? Porque o mercado muda constantemente e a empresa precisa, então, se adaptar. Ok? Aqui, pessoal,
Voltou. Então, pessoal, aqui nós vamos observar aquele planejamento de uma forma circular. E não é por acaso que eu trago, tá? Esse formato, ele mostra, pessoal, algo bem importante dentro da gestão, que é o planejamento, ele não possui começo, meio e nem fim definidos. Ele é um ciclo, como nós já vimos, contínuo. Tudo inicia com o desenvolvimento do plano estratégico, onde a empresa define a sua direção e os seus objetivos maiores. Em seguida vem o quê? A tradução, certo? Em ações táticas, pessoal, organizando como cada área, cada setor irá contribuir. Depois disso, vem o quê? Vem ali o planejamento operacional, que estrutura as atividades da empresa, né? Que na sequência vem a execução, quando as ações realmente acontecem dentro da empresa. Mas o ponto, pessoal, novamente falando, mais importante está justamente ali no 5, no fechamento do ciclo, que é o monitoramento. A empresa, ela analisa resultado, ela acompanha indicadores, ela identifica erros e ela cria oportunidades de melhoria. E quando esses ajustes eles são feitos, o que vai acontecer? O ciclo ele se reinicia, com novas decisões estratégicas mais alinhadas resultados, ok? Então aqui, pessoal, eu pergunto para vocês, por que o planejamento ele é representado em forma circular e não em linha reta? E aí? Por que vocês acham? Exatamente, né, pessoal? Cristiane respondeu a palavra exata, porque ele é contínuo, né, pessoal? Após monitorar os resultados, a empresa ela ajusta as suas decisões, ela inicia um novo ciclo de planejamento. Muito bem, pessoal. É isso aí. E aqui agora, pessoal, nós vamos visualizar como que todos esses elementos do planejamento organizacional, eles se conectam dentro da empresa, certo? Se vocês observarem ali na tela, a missão e a visão, elas aparecem lá na parte mais ampla do modelo. Isso acontece por quê? Porque elas representam a identidade, o propósito da organização. A missão, pessoal, ela explica por que a empresa existe, enquanto a visão mostra onde ela quer chegar no futuro. A partir dessa base surge o planejamento estratégico, que normalmente trabalha, como a gente falou anteriormente, com horizontes mais longos, né, de 5 ali a 10 anos, e ela vai transformar o quê? A visão em direcionamentos concretos para o crescimento da empresa. Em seguida vem o planejamento tático, pessoal, que reduz esse horizonte para períodos menores, geralmente entre 1 e 5 anos, né? Que é o que a gente chama ali de prazo médio, onde são definidas, né, as atividades ali das organizações de ações por setores. Depois nós temos o planejamento. Esse é voltado para o curto prazo, dentro de um ano, onde vai ser definida o quê? Atividades práticas, rotinas do dia a dia, pessoal. O plano contingencial, então, ele aparece como nós vimos, ele é um suporte, né? Que ele prepara né, esse plano B para situações inesperadas que possam, né, pessoal, exigir aí adaptações muito rápidas. E por fim, então, nós temos o orçamento e os outros planos, pessoal, que materializam tudo em número, recurso e metas e metas mensuráveis. Então, percebam que existe aqui, pessoal, uma lógica de integração. Quanto mais externo ali no círculo,
mais estratégico e de longo prazo é. Quanto mais interno, mais operacional e imediato. Isso mostra, então, pessoal, que todas as decisões da empresa devem estar o quê? Alinhadas à sua missão e à sua visão. E aqui, então, pessoal, nós vamos para o último tópico da nossa disciplina. Que é planejamento e orçamento, pessoal. Agora, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque esse aqui é um ponto que gera muita confusão dentro das empresas e até entre profissionais da área administrativa. Muitas pessoas, elas utilizam as palavras planejamento e orçamento como se fossem a mesma coisa. Aí eu pergunto para vocês, você sabe qual é a diferença entre planejamento e orçamento? Eu falei nas aulas anteriores, hoje eu acho que eu ainda não falei. E aí? Na prática, né, pessoal, elas possuem funções diferentes, porém, elas estão totalmente conectadas. Totalmente conectadas. Então, assim, pessoal, eita, mas tá difícil, né? Planejamento, então, voltando, né? Eu vou repetir um pouquinho, né, pessoal, para vocês não perderem, né? Às vezes eu posso repetir a minha fala, mas daí é melhor eu repetir do que vocês perderem, né? Então, o planejamento, né? Realmente ali eu concordei com a colega, é onde a empresa quer chegar, é onde a empresa, né, define os objetivos, né, pessoal? Define as estratégias, define as ações, ele responde, né, ali perguntas como: para onde vamos? O que nós queremos alcançar? Quais caminhos nós iremos seguir? Já o orçamento, ele é a tradução financeira deste planejamento. Ou seja, ele transforma os planos em números, mostrando. Eita, vocês estão premiados hoje, nenhuma vez trancou na aula anterior. Então vamos lá. Por que dizer que o planejamento, né, a gente pode dizer que ele define o que fazer, por que fazer, enquanto o orçamento, ele mostra quanto custa e como viabilizar financeiramente essas decisões. Então, pessoal, sem planejamento, o orçamento ele vira apenas uma previsão de gastos. E sem orçamento, o planejamento, ele pode se tornar inviável. Por quê? Porque não há controle dos recursos necessários. E aí, então, pessoal, aprofundando um pouquinho mais essa parte conceitual, o orçamento ele pode ser entendido como uma representação, então, numérica, né, como eu falei, do planejamento, ou seja, tudo aquilo que foi pensado estrategicamente e organizado nos planos passa a ser quantificado em termos de recursos. Quando nós falamos em recursos, nós não estamos tratando apenas de dinheiro. O orçamento, como a gente viu, né, ele envolve estrutura, pessoas, tecnologia, processos, métodos de trabalho pessoal e investimentos que são necessários para que o planejamento ele aconteça. Então,
se o planejamento ele define ações e objetivos da empresa, o orçamento ele demonstra se essas ações são viáveis financeiramente e como esses recursos serão distribuídos ao longo do tempo. Ele pode contemplar tanto decisões de curto prazo, como despesas operacionais do próximo ano, quanto decisões de longo prazo, como investimento em expansão, inovação, ou até mesmo aquisição de equipamentos, certo? Por isso, pessoal, que dentro da gestão empresarial, o planejamento e o orçamento, eles caminham juntos. O planejamento, ele dá a direção, enquanto o orçamento, ele garante o controle e a viabilidade. Empresas que planejam sem orçar, elas correm o risco de não conseguir executar as suas ideias. Já as empresas que apenas orçam, sem planejamento, acabam apenas controlando os gastos sem estratégia de crescimento, pessoal, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos passar aqui um pouquinho uma visão mais prática dentro da organização de como isso acontece em alguns setores, tá? Como acontece aí a visão do planejamento e como acontece a visão aí do orçamento, certo? Então, se nós pensarmos aqui, pessoal, quando a gente fala de recursos financeiros aqui, tá? Especificamente, no curto prazo, normalmente dentro de um ano, o orçamento ele está voltado para quê? Para o funcionamento operacional da empresa, certo? Aqui, então, vão entrar previsões, né? Por exemplo, de vendas, estimativas de faturamento, controle de despesa e organização do fluxo de caixa. Então, vocês podem ver aqui que a empresa, no curto prazo, ela orça ali um faturamento de venda mensal de 800 mil. Ela tem um orçamento de despesa ali operacional, que inclui salário, aluguel, energia, né, no valor ali de 245 mil, só que ela faz eles individual, certo, pessoal? Então, a empresa, ela projeta quanto ela espera vender, quanto que ela vai precisar gastar com salários, aluguel, energia e demais custos ali operacional. Então, o objetivo principal aqui é manter a liquidez, ou seja, garantir que haja recursos suficientes para cumprir os seus compromissos financeiros. Se nós pensarmos no longo prazo, entre 3 a 5 anos, o orçamento ele passa a ter um caráter mais estratégico. Nesse momento, então, decisões maiores, como investimento em expansão ali em 5 milhões, né? Vai ter o quê? Aquisição ali de equipamentos, né, pessoal? Abertura de filiais ou novos projetos. Além disso, também pode, né, o quê? Ter projeções financeiras futuras para pagamento de financiamentos, analisar indicadores, né, importantes como a rentabilidade, como o retorno sobre o capital investido, que é o ROI, né, pessoal? Então, perceba, pessoal, que o orçamento, ele acompanha o planejamento em diferentes horizontes de tempo, no curto e no longo prazo, certo? Então, no curto, ele sustenta a operação, no longo, ele viabiliza o crescimento. Agora, se nós pensarmos aqui na estrutura física, né, pessoal, operacional da empresa, que é os recursos de estrutura. No curto prazo, pessoal, o foco vai estar onde? Na manutenção e no suporte, né, à operação ali anual. Então, isso vai incluir despesas necessárias para manter a empresa funcionando adequadamente, como, por exemplo, a manutenção predial ali 120 mil por ano, certo? Ou também, né, soluções temporárias ali para aumento da demanda. Quando a empresa, por exemplo, ela aluga, pessoal, um espaço adicional para armazenar, né,
de curto prazo, voltada para uma necessidade imediata. No longo prazo, pessoal, volta para o caráter estratégico. Nesse nível vai entrar o quê? Investimentos maiores, como a construção de novas, né, ali unidades com um valor ali de 8 milhões, então o valor já é bem maior, né, pessoal? Também tem ampliação da capacidade logística, criação, né, de centro ali de logística e distribuição. Então, essas decisões, elas exigem planejamento mais detalhado, análise de viabilidade, projeções futuras, porque tudo isso impacta diretamente no crescimento e na competitividade da organização. Depois, pensando, pessoal, ali nos recursos de engenharia, que eles estão ligados diretamente à eficiência, né, operacional, melhoria de processos, inovações dentro da empresa, né? No curto prazo, esses investimentos normalmente eles estão voltados para ajustes de melhoria nas estruturas já existentes. Isso pode incluir o que então? Manutenção técnicas né, em máquinas, pequenas adaptações produtivas ou contratações de serviços especializados para reorganizar ali o layout produtivo, buscando o quê? Maior produtividade e redução aí de desperdícios. No longo prazo, pessoal, então, aqui entram aqueles projetos, como a gente está vendo, então, maiores, como desenvolvimento de novas linhas aí de produção automatizada, modernização tecnológica ou engenharia, né, de produtos para criação e lançamento de novos itens no mercado. Então, esses investimentos, geralmente, eles exigem um maior capital, por isso precisam ser mais detalhados e ter análise de retorno, certo? Aí a gente pensa agora, pessoal, no setor de recursos de processo, nos processos organizacionais, a gente pode dizer, né? Processos são o quê? São a forma como o trabalho ele acontece dentro da organização. Eles determinam como as atividades são executadas, como as informações circulam, como que os resultados eles podem, né, ser controlados. Então aqui, pessoal, no orçamento aqui né, no curto prazo, os investimentos eles vão estar onde? Em processos normalmente relacionados à revisão existente, e isso pode incluir análises de processos ali administrativos e operacionais, criação de controles internos, ampliação, né, de indicadores de desempenho, que vão ajudar o quê? Vão ajudar os gestores a acompanhar resultados e identificar as falhas rapidamente, né? No longo prazo, pessoal, a empresa ela pode o quê? Ela pode aqui redesenhar completamente as suas operações, buscando redução, né, permanentemente de custos, aumento de produtividade e maior integração entre os setores. Como é que pode ser feito isso? Um exemplo, né, pessoal, bem clássico é a implementação, né, de um sistema ERP corporativo. O que esse sistema ele faz? Ele integra setores como financeiro, estoque, vendas, compra, produções ali de produção em uma única plataforma, permitindo que decisões mais rápidas, decisões mais estratégicas baseadas em dados. Percebam, pessoal, que melhorar processos não significa apenas trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais inteligente, certo? Aí agora nós vamos, acho que eu passei 2 aqui, né? Isso, passei os recursos e métodos. Agora nós vamos ver aqui os recursos e métodos que estão relacionados à forma como a empresa organiza a sua gestão e a sua tomada de decisão. No curto prazo, pessoal, os métodos normalmente eles estão ligados à capacitação, organização dos controles, né,
gerenciais, como eu falei. Então, aqui vai incluir o quê? Treinamento em controle orçamentário, a implementação de método de custeio, aí tem, né, absorção, variável, que ajudam o quê? Ajuda os gestores a entender melhor os custos, apoiar a tomada de decisão. Então, no prazo, pessoal, a empresa aqui ela pode adotar o quê? Modelos mais avançados, como, por exemplo, o orçamento base zero, que irá justificar todos os gastos, né, do período, aumentando ali a eficiência de recursos. Podem também criar metodologias de implantação, né, de melhoria contínua, buscando reduzir desperdício, aumentar a qualidade, né, melhorar o desempenho organizacional ao longo do tempo, né, pessoal? Agora sim, então, recursos humanos, né, pessoal? Talvez seja, né, um elemento mais estratégico dentro do planejamento e do orçamento, porque são as pessoas que executam tudo aquilo que foi planejado. Então, no curto prazo, pessoal, o orçamento de pessoas, ele está relacionado às necessidades imediatas da operação. Isso vai incluir o quê? Contratações específicas, previsão de salário, hora extra, benefícios, ajustes necessários para manter o funcionamento da empresa. No longo prazo, pessoal, o planejamento de pessoas passa a ter aquela visão mais estratégica. Aqui entram ações como o plano de sucessão gerencial, desenvolvimento de liderança, programas contínuos de capacitação e de mencionamento, né, ali do quadro de colaboradores conforme o crescimento, né, projetado da empresa. Então, aqui, pessoal, a empresa ela começa a preparar hoje os funcionários que irão sustentar o futuro da empresa. Então, as empresas, pessoal, aquelas que planejam, por exemplo, apenas máquinas e investimento, mas não planejam pessoas, elas acabam enfrentando dificuldades no crescimento. Por quê? Porque faltará os capital humano preparado para acompanhar a evolução da organização, certo? Então, pessoal, agora vamos, de uma forma que a gente viu aí essa estrutura, vamos resumir de uma forma mais clara as diferenças, então, entre o orçamento e o planejamento. O planejamento, como a gente viu, ele possui um caráter mais qualitativo. Ele descreve ideias, objetivos, estratégias que a empresa pretende, então, seguir. Normalmente vai aparecer em forma de texto, análise, né, gráficos, infográficos, que vão ajudar a visualizar aonde a organização quer chegar. Já o orçamento, pessoal, ele possui um caráter mais quantitativo. Ele transforma essas ideias, né, em números. É nele que aparecem valores, previsões financeiras, tabela, distribuição de recursos ao longo do tempo, geralmente organizado mês a mês. Então, podemos dizer o quê? Que o planejamento ele trabalha mais com o pensar e o direcionar, enquanto o orçamento ele trabalha com o medir e o controlar. Os dois, pessoal, eles não competem entre si, pelo contrário, eles se complementam. O planejamento ele define os objetivos e o orçamento ele garante que existam recursos suficientes para que esses objetivos sejam alcançados. Quando o planejamento e orçamento eles estão alinhados, a empresa, pessoal, ela consegue agir, ela consegue reduzir risco e tomar decisões mais seguras. Agora, pessoal, nós vamos ver na prática aqui a tradução, pessoal, do planejamento e do orçamento, tá? Em algumas áreas, tá? Para vocês verem como é que acontece na prática. Pode ser um sistema que implante todos, porque tem setores ali, respondendo a pergunta que está no chat, tem setores que
mesmo de sistema, por exemplo, né, contábil, ele não está interligado, né? Cada função dentro daquele departamento, por exemplo, contábil, ele está separado. Então, pode ser a, a união dessa integração deste mesmo setor, certo? Então, pessoal, pensando aqui na área comercial, o planejamento ele é qualitativo, tá? Ele vai definir objetivos e estratégias. Então, primeira coisa, qual é o nosso objetivo aqui na área comercial? É exemplos, tá, pessoal? Aumentar a participação de mercado no próximo ano. Tendo o objetivo, ele cria as estratégias de como ele vai atingir isso. Primeiro ali, expansão em novas regiões, fortalecimento da equipe de vendas e aumento das ações de marketing digital para alcançar novos clientes, né, pessoal? Então, observe que nesse momento ainda não falamos em custos e nem números, pessoal. Estamos apenas direcionando prioridades e caminhos estratégicos. Então, como que o planejamento ele pode ser representado aqui? De forma gráfica, através de mapa das regiões-alvos, gráficos de posicionamento competitivo e a própria linha do tempo, né, com marcos estratégicos. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui o orçamento traduzindo numericamente quanto custa executar o que foi previsto lá naquele planejamento. Então, aqui, o orçamento, pessoal, ele organiza um investimento ao longo prazo, normalmente mesmo mês a mês, permitindo o quê? Permitindo que a empresa acompanhe quanto será destinado a cada ação, certo? Então, aqui nós temos, ó, o marketing. Claro, aqui eu botei janeiro e fevereiro, né, para poder postar uma tabela. O marketing vai ser no mês de janeiro, 50 mil e 60 mil em fevereiro. Novas contratações, né, 30 mil ali em janeiro, fevereiro. E ali, mês a mês, né, pessoal, vocês podem ver que tem os pontinhos que ele segue, né, até um total ali de 70 mil por marketing, 360 ao ano. Falando agora um exemplo do setor de produções, tá, pessoal? E operações, o que o planejamento traz, né? Ele traz que nós precisamos ter um objetivo, aqui é aumentar a eficiência produtiva, reduzir gargalos. Como que nós vamos fazer isso? Aí nós criamos ações estratégicas, como reorganizar o layout da fábrica, né? Automatizar as etapas críticas do processo. E como é que essa vai ser essa visualização desse planejamento, pessoal? Através do fluxograma do processo produtivo, diagrama do novo layout, né? Indicadores visuais da capacidade produtiva, que são instrumentos que vão ajudar os gestores, que vão ajudar a equipe a compreender claramente essas propostas. Então, o planejamento, ele organiza a melhoria operacional antes de transformar essas decisões em investimentos financeiros. Agora, como é que nós enxergamos aquele planejamento em orçamento, pessoal? Né? Esse orçamento, então, ele nos mostra valor, prazo e desembolso mensal. Então, ele não mostra apenas o valor total, ele mostra, né, pessoal, o momento em que os recursos serão utilizados. Então, essa visão aqui ela é importante por quê? Porque se tem um controle financeiro maior, né, pessoal? Se garante que a empresa ela consiga executar as melhorias sem comprometer a sua estabilidade. A engenharia, um total de 70 mil, e aqui os treinamentos de 25 mil, certo? Então, o orçamento, pessoal, ele sempre vai ser aquela representação do que nós planejamos. Aqui, pessoal, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós falando, então, do planejamento, né, da parte quali, dentro da área do recursos humanos, né,
que eu falei que é uma área bem estratégica, né? Então, primeira coisa, né, pessoal, a gente tem a definição dos objetivos após as ações estratégicas de como a gente vai atingir aquele objetivo. Então, o objetivo aqui apresentado é desenvolver lideranças internas e reduzir o turnover, que é a rotatividade de colaboradores, que é um desafio comum, né, pessoal, nas organizações, pois a alta rotatividade gera custo, perda de conhecimento e queda de produtividade. Então, quais são as ações estratégicas? Implementação de programas de capacitação, criação de trilhas de carreiras, né, pessoal, que permite que os colaboradores eles visualizem as oportunidades de crescimento dentro da própria, né, organização. Então, percebam que o planejamento, aqui ele vai utilizar como representações, né, visuais, organogramas ali, né, futuros, infográficos de trilhas, né, de desenvolvimento profissional, cronograma de capacitações que vão ajudar, então, a estruturar, né, pessoal, a comunicação dessas mudanças propostas. Agora, pessoal, nós temos, então, esse orçamento que detalha quanto, quando e onde os recursos daquele planejamento serão, então, aplicados, certo? Então, aqui, o orçamento, pessoal, ele não apresenta somente valores totais, mas ele apresenta o quê? O momento em que os investimentos irão acontecer. Então, ó, o treinamento aqui, ó, fevereiro aqui vai acontecer 25 mil, maio 40 mil, aqui eu não coloquei os demais. Os benefícios aqui, pessoal, nós temos que vai acontecer 10 mil em fevereiro, maio 12 mil, só que nós temos aqui durante um ano um total de treinamento que vai, né, no orçamento, claro, vai estar discriminado todos aqui, é só para vocês visualizar mesmo, né, 180 mil, benefício durante o ano vai ter um total aí de investimento de 120 mil, certo? Aí, pessoal, nós vamos ao exemplo aqui da área de tecnologia e sistema, que hoje é uma das áreas também mais estratégicas da ação, né? Neste momento, ainda estamos falando do planejamento, ou seja, definição de objetivos das mudanças que a empresa deseja implementar sem mensurar custo. O objetivo aqui qual é? É modernizar, né, e com sistemas ligados, né, pessoal? O que vai ser aqui acontecer? Isso normalmente acontece quando a empresa ela percebe a dificuldade de como entre setores, ela tem aí retrabalho, ela tem falha nas informações que geram problemas. Então, a partir desse diagnóstico, surgem então as ações estratégicas, como a implantação de setores, como a parte financeira, contábil e operacional, certo? Como isso vai ser representado, né, pessoal? Aqui, através da arquitetura, então, do sistema, mapas de integração entre áreas. Então, tudo vai ser, né, pessoal, ao longo do tempo. Ou seja, o planejamento tecnológico vai definir o quê? A transformação digital da empresa antes de transformar essa decisão em investimento financeiro. Agora, pessoal, a gente vê ele na forma quantitativa. Então, o orçamento aqui, ele apresenta diferentes tipos de custos envolvidos. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês que dentro da parte aqui, né, que eu fiz para que vocês percebam, ó, o que eu trago aqui? A licença, né, pessoal, é a que a gente comprou, a gente vai pagar ela em 2 meses total, que vai ser
de janeiro 60, que vai ser a implantação maior, fevereiro 20 mil. A implementação, ela vai ser em janeiro, né, 120 mil, e lá em fevereiro 80 mil. O suporte, pessoal, nós vamos pagar 10 mil por mês. Vocês podem ver que está totalizando 120, porque é 12 meses ao ano e a gente precisa ter esse suporte, né, anual. Então, pessoal, tendo esse detalhamento, né, o que acontece? A gente consegue visualizar que o orçamento, ele permite ao gestor acompanhar quanto está sendo, né, investido, ele consegue comparar o previsto com o realizado e, né, e avaliar os benefícios esperados, como a integração das informações, a melhoria ali que ele queria na tomada de decisão, está sendo, então, alcançados, certo? Mais uma vez, pessoal, percebam que a lógica é o planejamento define a transformação digital. O orçamento, ele mostra quando será necessário investir para torná-lo isso realidade, certo? Nós falamos, né, em orçamento, quando nós falamos, né, em planejamento, fica claro agora, né, que eles têm essa natureza bem diferente, né, mas que eles se complementam. Então, pessoal, como a gente já falou, o planejamento, ele é predominantemente qualitativo, ele descreve o que será feito, por que será feito, como será feito, né? E como as ações elas vão acontecer. Para isso, ela vai utilizar, então, como a gente viu ali na prática, texto, gráficos, fluxograma, infográfico, análises, que vão ajudar a visualizar as estratégias e organizar as ideias antes da execução. Já o orçamento, pessoal, ele é, como vocês viram, então, predominantemente quantitativo, né? Ele transforma aquilo que foi planejado em números, apresentando ali valores, então, financeiros, distribuição de recursos, cronogramas de investimento, normalmente organizados em tabelas, né, pessoal, e acompanhados mensalmente. Ou seja, o planejamento, ele orienta a ação, enquanto o orçamento, ele viabiliza a execução. Então, dentro, pessoal, da gestão de projeto, esses dois elementos, eles caminham juntos. Primeiro, a empresa pensa, estrutura e define, e depois ela mede, ela controla e ela acompanha financeiramente. Quando essa integração ela acontece, a organização, ela reduz riscos, ela Já já ela está reconectando, turma. Só um minuto. Voltei, pessoal. Então, eu estava passando para vocês que é o último conteúdo da nossa aula, tá? Que é uma ferramenta prática, pessoal, muito utilizada no planejamento e implementação de projetos, que eu acredito que a grande maioria de vocês já conheçam, né? Então, esse modelo, ele organiza o pensamento do gestor por meio de perguntas-chave. Ele ajuda a transformar, pessoal, uma ideia em um plano estruturado e executável. Primeiro, nós precisamos entender o quê? O porquê, qual é o objetivo da ação. Depois, nós
gente vai descrever aqui as ações necessárias para alcançar os objetivos. Depois nós identificamos, pessoal, quem estará envolvido, ou seja, as pessoas, as equipes responsáveis, e na sequência, pessoal, nós definimos de que forma a atividade ela será executada, detalhando aqui métodos e processos. E, por fim, nós chegamos, pessoal, no quanto vai custar, que conecta, pessoal, diretamente com o orçamento. Então, percebam como essa ferramenta, ela entrega planejamento e orçamento em um único modelo. Primeiro organizamos as ideias e depois mensuramos os recursos necessários. Ela é muito utilizada, pessoal, em empresas justamente por sua simplicidade e clareza, facilitando a comunicação entre gestores e equipes, certo? E agora, então, pessoal, eu peço que vocês aqui, para quem quiser, né, fazer, pessoal, o seu check-out, né, aqui, de como está se engraçado, pessoal, que trava, mas o chat não cai. Ele trava a minha fala e a minha câmera. E continua o chat de vocês entrando as mensagens normalmente. Então, o que eu queria dizer antes de encerrar, pessoal, é que hoje nós conseguimos, né, compreender algo muito importante dentro da gestão empresarial, onde planejar não é apenas, né, pensar no futuro, mas organizar decisões de forma consciente e estruturada. Nós vimos, né, pessoal, que o planejamento, ele estratégias, enquanto o orçamento, ele transforma essas ideias em números. Ele permite o controle, o acompanhamento e a viabilidade das ações. Então, percebam também, pessoal, que as empresas bem-sucedidas, elas não trabalham apenas com ideias ou apenas com números. Elas integram planejamento e orçamento para tornar as suas decisões mais seguras, reduzir os riscos e alcançar os resultados mais sustentáveis. Independente, pessoal, da área, seja comercial, seja produção, pessoas, seja tecnologia, o raciocínio, vocês viram que ele é sempre o mesmo. Primeiro, entender o que precisa ser feito, depois organizar como executar e, por fim, garantir que os resultados, né, pessoal, sejam necessários. Então, eu espero, pessoal, que vocês consigam levar esse pensamento para a prática, né, profissional, porque planejar bem é uma das grandes competências aí, né, e é uma das mais valorizadas hoje no mercado. Então, agradeço a participação de todos aí, pessoal. Continue explorando o conteúdo, revisando aí os conceitos, né? E aplicando esses conceitos, né? E esse conhecimento no dia a dia. Certo, pessoal? Aguardo todos vocês semana que vem para a nossa última aula e revisão final. Certo? Fico à disposição, prof. José, para dúvidas, tá? Se tiver, para perguntas. Tem. Inclusive, uma aluna colocou, perguntou se poderia ser utilizado o espinho de peixe, né? O diagrama de Chikawa, para esse planejamento do qual a senhora estava falando. Eu acredito que pode ter travado na hora, porque eu respondi, né? Sim, para o planejamento pode, mas ele não tem a parte do orçamento, né? Do quanto vai custar para fazer. Mas para planejar, para melhoria, sim, ele é ótimo, inclusive.
né? Certo? Enfim, terminamos, né, pessoal? Dentro de todos os precalços aí, qualquer dúvida que ficar, né, voltem aí, mesmo a aula travando, a gente conseguiu, né, terminar aí, acredito que sanar todas as dúvidas. Perfeito, professora. Professora, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo conhecimento, por todo esse compartilhamento de informações interessantíssimas. Tanto é que mesmo parando, os alunos continuaram participando. Isso só mostra como o assunto ele é importante e como chega para eles, né? É isso que é o mais Verdade. vale, né? Muito obrigado pela participação da senhora. Turma, muito obrigado pela participação de todos. A gente pede desculpas por esse pequeno problema que acontece e que acontece mesmo. E que não foi por isso que atrapalhou a nossa aula. Estávamos com 130 alunos em sala de aula, e isso mostra só um dia de semana, até 10 horas da noite, os alunos aqui firme e forte. Eu só quero agradecer a presença de todos vocês. Lembrando, tá, o nosso próximo encontro na próxima terça, às 20h30, a nossa última aula juntos, tá? Nesse semestre. Então compareçam, tá? Mesmo que fique gravada, compareçam para que a gente possa estar fazendo um grande momento com todos vocês, e já deem uma olhada, como a gente vem pedindo a vocês, no material, na trilha, no livro, para que vocês possam chegar munidos de informações e a gente poder fazer o máximo de compartilhamento de informações aqui com todos vocês, tá? Eu agradeço a participação de todos, desejo uma ótima noite, um bom descanso, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, professora. Obrigada pela atenção. Obrigada a todos.